Assalamu alaikum warahmatullah. Iremos apresentar a seguir um breve resumo do sermão de sexta-feira proferido no dia 17 de setembro pelo Khalifa Hazrat Mirza Masroor Ahmad Ayyadullah Ta'ala bin Nasrul Aziz, líder internacional e quinto sucessor do Messias prometido alayhi salatu wassalam. Neste sermão, Hazur continua a falar sobre a vida de Hazrat Umar Farooq radhiyallahu anhu, um dos Badr Sahabas que posteriormente se tornou o segundo Khalifa do Islã. Vejamos o resumo a seguir. Hazur Ayatollah Ta'ala bin Nasrul Aziz citou que um exército muito poderoso e numeroso se juntava para atacar os muçulmanos. Isso obrigou os exércitos islâmicos a se unirem numa frente contra ele. Neste sentido, uma dificuldade que surgiu foi o fato de os muçulmanos não poderem cuidar e proteger os territórios não muçulmanos que estavam sob seu domínio, mas que pagavam a jizya, a taxa governamental. Hazrat Abu Ubaidah radhiyallahu anhu, o líder do exército islâmico de Homs, decidiu, conforme também orientações de Hazrat Umar radhiyallahu anhu, que todas as contribuições que foram recolhidas dos habitantes dessa cidade e de outras cidades da onde os muçulmanos precisassem sair deveriam ser devolvidas aos seus habitantes, uma vez que o imposto implicava no fato dos muçulmanos darem proteção em troca, e naquele momento os muçulmanos não estavam podendo oferecer qualquer proteção a eles. O Khalifa Ayadullah Ta'ala bin Nasrul Aziz comentou dando referência do segundo Khalifa da Ahmadiyya, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu anhu, que na história da humanidade isso foi um fato inovador e único, pois quando governos deixam algum local que tenham sob seu domínio, ou eles saqueiam-o ainda mais antes de partir, ou saem do lugar silenciosamente. Mas os muçulmanos, tendo em vista a razão da cobrança do imposto e o agrado de Deus, honraram seu compromisso, devolvendo os impostos para os moradores. O impacto disso sobre as pessoas daqueles locais foi enorme. Em Homs, os habitantes cristãos saíram em lágrimas de suas casas e iam exclamando para que Deus os traga de volta, ou seja, os muçulmanos, enquanto os judeus juraram que enquanto permanecessem vivos, não deixariam o imperador inimigo dominá-los. Eles fecharam os portões de sua cidade e colocaram vigias em toda a sua volta. Tendo em vista a perigosa situação, Hazrat Umar radhiyallahu anhu chamou e trocou ideias com os Muhajirin e os Ansar. Muhajirs são os muçulmanos de Meca que haviam emigrado para Medina devido à perseguição em sua cidade, e Ansar é o nome que é dado aos muçulmanos de Medina que receberam e acolheram esses refugiados. Hazrat Umar radhiyallahu anhu então decidiu pelo envio de mais reforços para ajudar o exército islâmico. Porém, também lembrou os muçulmanos que sua vitória não dependia da quantidade de soldados e mandou o cumprimento a todos eles. Quando a batalha foi suceder, os adversários numeravam em aproximadamente 200.000 combatentes, fortemente equipados, enquanto os muçulmanos contavam entre 30 a 35.000 soldados apenas. Os muçulmanos lutaram bravamente e com firmeza. As mulheres muçulmanas também tiveram importante participação nesta batalha, lutando e encorajando o exército a continuar resistindo e batalhando. No final da batalha, o exército islâmico saiu vitorioso, tendo aproximadamente 3.000 soldados martirizados, enquanto o exército inimigo teve baixas em seu exército que são contadas entre 70 a 100.000. Hazur Ayatollah Ta'ala bin Nasrul Aziz contou alguns fatos que mostravam a bravura e a irmandade demonstrada pelos muçulmanos nesta batalha. Entre eles, o Khalifa citou o fato de Hazrat Ikramah radhiyallahu anhu, que era filho de um antigo grande inimigo do Islã, que foi morto na batalha de Badr. Ao final da batalha de Yarmouk, ele e mais 11 soldados estavam caídos relativamente próximos em um determinado local e estavam todos gravemente feridos quando um soldado encontrou a Hazrat Ikramah radhiyallahu anhu. Esse soldado tinha só um pouco de água
e quis lhe oferecê-la, mas este olhou para o lado e viu que um outro soldado de nome Fazl, que era filho de Hazrat Abbas radhiyallahu, estava também caído e ferido perto dele, e disse que não poderia aceitar que ele próprio tomasse a água e se aliviasse, enquanto o filho de outro muçulmano, que lutou e ajudou o santo profeta sallallahu alaihi wasallam na época que ele era um inimigo, morresse de sede. Assim, pediu para o soldado dar a água para o outro primeiro, e se depois sobrasse, então ele aceitaria tomá-la. Quando a pessoa levou a água até o soldado Fazl, ele apontou para um terceiro soldado, dizendo que aquele outro estava precisando da água mais do que ele, e que era para dá-la ao outro primeiro. O terceiro soldado apontou para um quarto, dizendo a mesma coisa, que talvez o outro precisasse mais, e era para dar ao outro irmão primeiro. E assim foi acontecendo sucessivamente, até que o combatente chegou no último ferido, mas este já havia passado. Ao voltar a Hazrat Ikramah radhiyallahu anhu, ele também já havia chegado ao martírio, e da mesma forma, todos os demais soldados feridos para quem ele retornou também já haviam passado. Ao final do sermão, Hazur Ayatollah bin Aziz disse que continuaria a citar fatos ligados à vida de Hazrat Umar radhiyallahu anhu em sermões futuros.